Eclesiastes 12, 13. De tudo o que se tem ouvido, a suma, o resumo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de quem? É de todo homem. Então, de tudo que se tem ouvido, o resumo é: tema a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever, não é se quiser, é dever, não é múltipla escolha, esse eu quero, esse não quero, é dever e é de todo o homem. Esse é o resumo da palavra, temor do Senhor. Porque a gente fica pensando, não, mas eu estou na igreja, eu tenho temor do Senhor. O diabo também tem. Então existe mais de um tipo de temor. Um que leva ao novo céu e à nova terra, e um que leva ao inferno eternamente também. Pousada do lago quente, a saber, a segunda morte, que arde com fogo e enxofre. Está lá em Apocalipse 21. Então você precisa saber o que é temer a Deus de fato e de verdade. Na versão fácil de ler, na YouVersion, está escrito assim: agora bem, que ensino se pode tirar deste livro, quando tudo já foi falado, que o melhor que o ser humano pode fazer é honrar e respeitar a Deus, o que se traduz pela obediência aos seus mandamentos. O versículo 14 diz: Deus conhece tudo, o que o povo faz de bom e de mal, até o mais secreto, e Ele vai julgar tudo isto. Pastor, mas no 14:9 fala assim: Deus conhece tudo que seu povo faz de bom e de mal, até o mais secreto, e Ele vai julgar tudo isso. Mas nós não temos já vida eterna em Cristo Jesus, como o Senhor vai julgar tudo isso? Bem, primeiro você tem que saber quem teme e quem não teme. O que é temor? Segundo, o que vai ser julgado? Nós vamos ser julgados quando Jesus voltar. Vai ir para o céu, para o inferno? Não. Não vai. Porque aqueles que creem em Cristo Jesus já estão salvos. Não vai ser salvo. Já está salvo. Quem crê em mim, já está salvo. Quem não crê, já está condenado. Então, como que vai ser os julgamentos quando Jesus voltar? Vão ter 3 julgamentos. Do galardão dos eleitos, aí essas vão ser julgadas, as obras de cada um. O que for palha, madeira e feno, vai ser destruído. O que for ouro, prata e joias preciosas, vai ser pesado e dado o galardão segundo as suas boas obras. Então, as obras não servem para a salvação, ok? Porque a salvação é de graça. Embora não foi de graça, foi pago um alto preço pelo sangue de Cristo a todos aqueles que nele crê. Quem crê, teme. A crença que salva é a que envolve temor ou obediência. Isso nós vimos em vários estudos, ou quando eu estudei sobre fé. Inclusive eu provei para vocês que a fé de Abraão é uma fé obediente a Deus. Deus que deu o próprio testemunho ao filho de Abraão. Então você precisa entender sobre isso para que a gente possa caminhar nessa noite. Então a fé que salva é a fé obediente. Agora, quem obedece é porque é salvo, não é o seu obedecer. Ninguém consegue obedecer a Deus se ele não for salvo em Cristo Jesus. Ninguém. Porque essa obra é do Espírito Santo. É Ele que mortifica a nossa carne. É Ele que nos toma pela mão e nos guia. É Ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Como que eu vou saber se eu estou nessa parte e não na outra? É fácil. Você abre lá em Gálatas 5, a partir lá do 16, você vai ver, pois as obras da carne são. Se a prática da sua vida, a maioria é aquilo que está ali nas obras da carne, irmão, você ainda não compreendeu o que é ser salvo em Cristo Jesus.
Mas depois eu falo assim, pois o fruto do Espírito é, quem anda no Espírito, nele há fruto do Espírito, mais do que obras da carne. O coração dele é mais inclinado para as obras espirituais. Esse é Romanos capítulo 8, você pode conferir lá. Portanto, a vida dele, onde ele passa, gera paz, vida e paz. Mas aqueles que são inclinados para as obras da carne, e é aquela lista que tem lá, a vida dele, por onde ele passa, gera morte. Gera morte. Isso tudo está escrito em Romanos capítulo 8. Portanto, você precisa aprender o que é o temor. Para você aprender o temor, porque a Bíblia fala de tudo que se tem dito, o resumão é teme a Deus. Primeiro você precisa saber que é um primeiro princípio da sabedoria é temer a Deus. Provérbios capítulo 1, versículo 7. Eu acho que é isso mesmo. Põe lá na tela para nós. Provérbios 1, 7. O temor do Senhor, mas os loucos. Então, que sabedoria que os loucos desprezam? A sabedoria que leva a temer a Deus, portanto, obedecer a Deus. Em que? Em todas as suas palavras. Porque os céus e a terra, e esse céu e essa terra, passará, mas as minhas palavras não passarão. Então, o princípio do saber está em não só conhecer as Escrituras, mas procurar andar neste caminho das Escrituras, no temor do Senhor. Quem anda no temor do Senhor, de obediência, é o princípio da sabedoria. Mas também o final, porque é o resumo de tudo que se tem ouvido, o resumo é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Então, agora, sabendo disso, vamos voltar lá no que a gente leu agora no começo do culto, que é Salmo 34. Porque lá vai ter vários princípios daquilo que verdadeiramente é temer a Deus, para você saber que se você está dentro da igreja andando no caminho certo. Porque tem gente que está dentro da igreja, mas não está andando no caminho certo. Porque o fato de estar dentro da igreja não quer dizer que eu estou dentro da palavra e andando na palavra. E nós precisamos conferir isso. Você vai ver isso prático em João capítulo 3, quando Jesus encontra com um doutor da lei, Nicodemos. Ele sabia tudo sobre a igreja, tudo sobre as leis do Senhor, ele era até mestre para ensinar essas coisas para os demais estudiosos da palavra. Mas Jesus, olhando para ele, falou assim: não te importa eu te dizer que você precisa nascer de novo, dentro da igreja, com toda a autoridade conferida pela igreja a ele, mas longe de Deus, porque ele tinha nascido só da letra, não tinha nascido ainda do Espírito. E foi Jesus quem falou isso, não foi pastor nenhum. Isso é João capítulo 3. Então vamos lá para o Salmo 34. Salmo 34 fala sobre o temor, acima de tudo, temer a Deus. E você vai ver aí: busquei o Senhor, versículo 4, e Ele me acolheu e livrou de todos os meus temores. Contemplai e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor, vamos ler 6 e 7 juntos? O anjo do Senhor acampa-se ao redor. Nós precisamos aprender a ler a palavra de Deus da forma correta. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que não é dos que são presbiterianos, não. Não é dos que são batistas, não é dos que são assembleianos. Não. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o temor envolve obediência. O temor, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles, porém, que obedecem aquilo que Deus está falando. Obedecer, gente, não é frequentar a igreja, não é para pegar a carteirinha de presbiteriano, batista, assembleiano, ou o que você quer que seja. Obedecer é andar na prática das Escrituras.
Nós precisamos ler, então está escrito, eu vou fazer. Exemplo, Josué 1,8 fala, não cesse de falar desse livro da lei. Antes medita nele, de dia, não é só de dia, uma vez por dia, 10 capítulos por dia, 30 capítulos por dia, um versículo por dia, é de dia. Não adianta a gente praticar quase tudo para Deus é nada, porque Ele quer que a gente busque Ele de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa fé. Deus quer o todo, Ele não quer parte. Não, mas eu estou melhor do que muita gente. Não, se eu não for, ninguém vai. Não é isso que está escrito nas Escrituras. O que está escrito é para a gente temer a Deus. É muito importante a gente aprender essas coisas, porque no final dos tempos, quem perseverar nessa palavra é que vai chegar firme. Quem perseverar nos ensinamentos de Deus é que vai sofrer menos dano. Você vai ver nos últimos dias, aqueles que perseverar nessa palavra. Na palavra de quê? Do temor do Senhor. O temor envolve amar essa palavra acima de todas as coisas. Guardar ela no coração. Para quê? Para a gente não pecar contra Deus. Não adianta nada eu falar 30 versículos de cor aqui, mas eu não consigo andar naqueles versículos que eu falei. É da boca para fora, mas não está lá dentro. Não está queimando na minha vida. Eu posso ser um exímio professor da palavra e um péssimo marido, um péssimo pai, um péssimo pagador, um murmurador de lascar o cano. Você não está andando na palavra. Você não está tendo o verdadeiro temor de Deus. Porque o temor de Deus nos leva a um caminho de obediência. E somente aqueles que temem a Deus é que a promessa é para Ele, e somente para Ele. Aqueles que temem o Senhor, o anjo do Senhor acampa ao seu redor e os guarda. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Então esse é um outro sinal daqueles que temem a Deus. Quando eles entram em crise, eles têm um lugar de refúgio e eles usam esse lugar. Quem teme ao Senhor, ele não busca refúgio em outros homens, ele não busca refúgio no dinheiro, ele não busca refúgio na saúde que ele tem, ele não busca refúgio nessas coisas, porque o refúgio dele está no Senhor. Independente como está a saúde, ou como está o dinheiro, ou como tem pessoas ao seu redor. O seu primeiro lugar é o Senhor. E quando ele está angustiado ou tem medo de alguma coisa, a primeira coisa que ele faz, ele aumenta o tempo de oração, ele aumenta o tempo de jejum, ele aumenta o tempo de intimidade com Deus. Você vai ver isso na Bíblia o tempo todo. Quando os homens começam a entrar em crise e eles andam com Deus, eles passam um tempo maior na presença de Deus. E se preciso for, eles não comem, eles não bebem nada, até que Deus venha com a resposta. Porque o refúgio deles é o Senhor, e não a casa, um castelo, homens, exércitos, não uma igreja, é o Senhor. É nele que eles buscam refúgio. Portanto, você vai ver que esses homens que têm temor do Senhor e buscam refúgio no Senhor, você nunca vai ver um homem desse sem resposta e sem livramento. Procura na Bíblia e me mostra. Você não vai achar. Porque eles temem a Deus. E eles buscam em primeiro lugar a Deus e o reino de Deus. Eles sabem que as demais coisas, eles não precisam correr atrás, gastar tempo, perder o dia inteiro, porque essas demais coisas são acrescentadas àqueles que buscam a Deus em primeiro lugar, que tem a Deus como o seu refúgio. As demais coisas são acrescentadas. Aí tem alguns que falam assim, eu que não vou trabalhar não, para ver se vai aparecer pão na porta da minha casa. Você está muito enganado, irmão. Se você pensa assim, você já pode pegar o Salmo 127 aí da sua Bíblia, se tiver de papel, rasga ela e joga fora, porque ela não é uma verdade na sua vida. Porque o Salmo 127
o que diz o Salmo 127, a partir do versículo 1. Põe na tela para nós, por favor. Se o Senhor não edificar a casa, eu creio em tudo que a palavra de Deus diz para eu crer. Nunca foi você que construiu essa casa. Nunca foi. Ou então Deus não é o seu Deus. Ou então o Deus dessa Bíblia aí passou muito longe da sua casa. Se o Senhor não edificar a sua casa, em vão trabalham os que edificam. Continua lá para nós, Salmo 127. Próxima frase que tem lá. Se o Senhor não guardar, em vão, a gente põe confiança no lugar errado. E o versículo 3 fala o quê? Inútil. Inútil. Levantar de madrugada, repousar à tarde, aos seus amados. No dia que você aprender isso, muita ansiedade da sua vida vai passar. Porque eu não acordo hoje para correr atrás daquilo que eu preciso pagar. Isso que te traz angústia. Porque se o Senhor é o seu Senhor, o Senhor é o seu pastor. Ou, na versão da Bíblia A Mensagem, de Eugênio Peterson, eu não preciso de nada. Porque você vai ver que o primeiro versículo do Salmo 23 é o único verbo que está relacionado à sua vida. O Senhor é o meu pastor. Dali para frente, todos os verbos são direcionados ao pastor. Quando Deus é o meu pastor, é Ele que me leva às águas tranquilas, é Ele que me leva aos pastos verdejantes, é Ele que me guia ainda no vale da sombra da morte, porque Ele está lá. É Ele, Ele, nunca fui eu, nunca foi você, porque Ele é o seu pastor. Amém? Não temerei o mal, porque Ele está comigo. É Ele que me guarda. O Pai Nosso, quando Ele fala na parte do pão, o pão de amanhã nos dá hoje. Aí traduziram, o pão de cada dia nos dá hoje. Mas a melhor tradução é, o pão de amanhã me dá hoje. E essa tradução condiz com o Salmo 127, o versículo 3. Aos seus amados, Ele dá? Então é o pão de amanhã. Enquanto eu estiver dormindo, Senhor, providencia o de amanhã para mim. Bate. Porque o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu papai que está nos céus. Porque numa versão fala Pai Nosso, mas a outra fala Abba Pai. Abba Pai são duas versões para Pai. Quando você ora, o Senhor ora assim, Abba Pai, papai, paizinho. O pão de amanhã me dá hoje. Nós vamos aprender a temer ao Senhor. Quem teme ao Senhor, obedece ao Senhor. Quem obedece ao Senhor, descansa no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia no Senhor, para que o mais Ele faça. Amém? Nós estamos chegando no final dos tempos, amados, em que todas as crises estão se armando. Você está assistindo televisão, notícia, e estão arrumando tempo, e põe fogo na plantação, e não sei o quê, e quebra os fazendeiros para não ter comida, para ter o caos, para dominar. Irmãos, o Senhor falou em Apocalipse, ainda há um maná dos céus que o meu povo não conhece, guardado para aqueles que são fiéis. Pai nosso que estás nos céus, continua tendo o maná, está nas mãos dEle. Ele falou, ainda tem o maná. Ei, ainda tem o maná. Repete para o outro aí, ainda tem o maná. Confia nele. Pai nosso, que estás nos céus. A palavra do Senhor ainda diz,
Os leãozinhos, versículo 10 do Salmo 34 agora. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome. Porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Repete comigo. Aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Você tem que falar isso na frente do espelho, olhando dentro do seu olho. Isso faz parte de temer a Deus. Quem teme a Deus, busca o Senhor. Quem verdadeiramente teme a Deus, ele busca, a necessidade dele é de buscar ao Senhor. Ele acorda buscando ao Senhor, depois as outras coisas. Ele dorme buscando ao Senhor. Então ele acaba meditando na palavra do Senhor de dia e de noite. Ele está blindando o dia dele, quando ele põe em primeiro lugar o Senhor. Buscar em primeiro lugar. Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai, pois, primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas. O outro versículo 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia. Gente. Para aí. Que desespero é esse com amanhã? Quem aqui sabe que amanhã vai estar vivo? Você pode crer, mas você tem certeza? Olha o dia, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. E amanhã, vou dormir primeiro. Amanhã, o Senhor me ensinou a falar com Ele e dizer: Senhor, o pão de amanhã, providencia hoje. De preferência, igual o Senhor prometeu lá no Salmo 127, enquanto eu durmo. Não está na minha mão. Quando isso entrar na sua vida, irmão, de fato e de verdade você está temendo ao Senhor. Porque essa é a obediência que Deus quer de nós. Confiar nele e entregar a Ele tudo. Esperar nele. O mais Ele vai fazer. Mas e amanhã, pastor? Irmão, você vai levantar na certeza e na fé que Deus respondeu a oração do Pai Nosso para você. Então você já vai levantar e falar assim: Deus, aonde que está o pão? Aonde que está o meu pão de amanhã? Que eu te pedi à noite e que a tua palavra prometeu, que aos seus amados Ele os dá enquanto dorme. Já dormi, Senhor, acordei. Sai na fé, irmão. Nós estamos andando igual o povo do mundo, andando nas leis do mundo. Vocês não vão aguentar não, vocês vão morrer. Vocês vão morrer de angústia, de falta de ar, de tudo, porque vocês estão andando na lei dos homens. Nós somos cidadão dos céus, nós cremos na palavra dos céus. Nós servimos a um Deus eterno, que prometeu e não mente. Você precisa descansar mais, hein? Você precisa temer mais dessa palavra que Deus disse para mim e para você, para tirar esse peso, essa carga, essa sobrecarga que você tem carregado na sua vida, de tudo que você tem ouvido. O resumo a suma é: teme a Deus, portanto obedeça, guarda os seus mandamentos, guarda no coração, para não pecar, para andar debaixo da obediência ao Senhor. Amém? Versículo 11 diz: vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor. Então aqui nós vamos aprender o temor do Senhor. Daqui para frente vai dando algumas dicas daquilo que Deus reconhece no nosso coração, que verdadeiramente nós estamos temendo a Ele. Olha aí: quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Versículo 13: refreia a língua do mal e os lábios de falarem. Para com isso, no nome de Jesus. Falar dolosamente é ficar
passa na perna no irmão. Fala um trem, faz outro. Isso é falar dolosamente. Promete uma coisa e não cumpre. Fala um preço, depois joga outro. Fala que o carro está bom, mas amarrou um monte de arame nele para vender. Isso é dolosa, isso é dolo. Se a gente quer andar temendo a Deus, nós precisamos de parar com essas coisas. O mundo faz assim, nós não. O justo, ele sofre o dano, mas ele cumpre o que ele prometeu. Isso é temor do Senhor. Não, mas não foi, mas eu prometi, a minha parte eu vou cumprir. Porque eu não fiz com o homem, eu fiz como servo de Deus. Eu devo resposta a Deus e não ao homem. Ah, mas ele não cumpriu a parte dele, mas a minha parte eu fiz diante de Deus. Eu vou cumprir a minha parte, o resto é com Deus e ele. Deus é meu juiz. Ele já falou que para eu não pôr a mão, que a ele pertence a vingança. Ele é o meu vingador. Na hora que ele quiser vingar, é ele, eu não. Descansa, entrega. Onde que está isso, pastor? Isso é no contexto que Deus fala que aqueles que são eleitos e salvos no Senhor, realmente escolhidos de Deus, que está no livro de Romanos, o capítulo 12 fala assim: esses têm um culto a me prestar, e o culto deles é racional. E aí, a partir do versículo 9 ao 21, vai falar as práticas que alguém que cultua racionalmente praticam. Sede fervorosos de espírito, orai, perseverança na oração, aprendeis a ter hospitalidade com os outros, sabe receber as pessoas. As pessoas chegam na igreja, parece que a gente vem mascando jurubeba ou jiló, não dá nem um boa noite, não é a primeira vez que você vem aqui, ou você está precisando de oração, você quer conhecer o nosso pastor? Um negócio mais, né? Sejam hospitaleiros, irmão, vamos aprender. Tem um monte de gente nova chegando aí, a gente é incapaz de falar assim, eu acho que é a primeira vez que você está vindo aqui. Às vezes você pode errar, mas pelo menos tenta. Vê uma pessoa com os olhos lacrimejando, fala assim, você precisa de uma oração? Isso é ser hospitaleiro, generoso, gentil. Como é bom a gente estar perto de uma pessoa assim, não é? Quando vê, como é que você não está bem, não? Eu posso orar por você? Aí faz uma oração jogando você para cima. Chegou pesado, vai sair leve. Isso é culto. Na Bíblia, isso é o culto racional. Aí, nesse contexto, lá no versículo 20 e 21, Deus fala para a gente não vingar, para a gente deixar, porque a Ele pertence a vingança. A vingança é do Senhor, de Romanos, capítulo 12. Isso é temor do Senhor. Nós precisamos aprender a refrear a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Versículo 14 fala mais o quê? Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Gente, apartar do mal já é meio caminho andado, mas não faz a diferença. Apartar do mal, a Bíblia fala, inclusive no Novo Testamento, a gente foge outro sim das paixões da mocidade e daquilo que parece ser mal, corre disso. Não é mal, mas parece ser, corre. Se tem uma aparência que os outros falam assim, ah, mas você é crente? Porque na cabeça das pessoas, o crente não faz isso, nem faz isso. Corre disso, não precisa disso. Para a gente ser completo, a gente precisa só do Senhor. Aparta-te do mal e pratica o que é? Praticar o que é bom. Já acorda o dia pensando em fazer uma bondade para alguém. Gente, tudo que a gente planta, a gente colhe. Tudo. Tudo. E o que a matemática que a gente não faz é a matemática que Deus deixou claro nas Escrituras. Gálatas 6, 7. Fala sobre semeadura, sobre a igreja semear, sobre os líderes que têm abençoado a vida deles, é o contexto que está lá. E aí no versículo 7 fala assim, pois não vos enganeis. Parece que tinha uma turma lá que estava semeando coisa ruim na vida dos líderes deles. Em Gálatas 6, 7. Pois de Deus não se zomba.
Pois aquilo que o homem semear, está escrito aí. Pois aquilo que o homem semear, vai lançando e proferindo. Só que esquece de uma coisa: a palavra de Deus não vai passar. Pois Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, inclusive na palavra, isso também. Só que a matemática de Deus não é só Gálatas 6:7. É a matemática do semeador que saiu a semear. Que lançou a primeira semente, aí o pássaro comeu, a segunda caiu entre o espinheiro, sufocou, a terceira caiu na rocha, até cresceu e tudo, mas o sol destruiu, e a última caiu num terreno fértil. A que cai no terreno fértil, quanto que ele colhe? Colhe quanto? Você viu como é que a mente da gente só joga a gente para baixo? Eu não tenho um texto de cor aqui, não. A gente só começa pelo 30, 60 e até 100 por 1. Deus começa pelo 100, 60, mínimo de 30 por 1. Qual semente? A semente que você jogar, sendo boa ou sendo mal. Se ela cair num terreno fértil, menino, é de 100, 60 e 30 por 1. Inclusive a semente má. Se ela cair num terreno fértil, você não vai colher uma semente, não. Eu fiz mal uma vez, preparem, porque se for ruim para você, vai ser 30 por 1. Então nós precisamos aprender a lançar, a ter. Você quer ter colheitas boas? Quem quer ter colheita que nunca teve na vida dele, boa aqui? Quem quer? Quem quer? Então você precisa aprender vou te dar uma chave que vai destravar essa. Não sou coach. Se você quer ter uma colheita que você nunca teve, coisas boas, você precisa plantar sementes que você nunca plantou. Aí você vai ter a colheita boa. Se você quer ter uma colheita que você nunca teve na sua vida, você precisa aprender a plantar sementes que você nunca plantou. A gente está esperando uma colheita, mas a gente não deu o start da semente. A gente quer que as pessoas, quando a gente chega, estejam sorrindo para nós e falem: boa noite, Deus te abençoe, Deus prospere sua vida e tal. Nossa, você sai daqui, Deus te abençoe da cabeça aos pés, para não sobrar nada para o capeta, em nome de Jesus. Você nunca falou nada com pessoa. Você já entra calado, fechado, senta num canto, sai sem falar a ninguém, não olha nem para o lado, dá uma boa noite, mas quer receber. Irmão, a gente só recebe, só colhe quem planta. Amém? Só colhe quem planta. Já contei isso aqui, de um susto que eu passei numa igreja que eu estava chegando, mas eu vou contar de novo para você, para ficar bem claro na sua mente. Já tem alguns meses, ou anos, não sei, eu acho que anos. Cheguei numa igreja, na hora que eu fui dar a primeira palavra para os homens da igreja, mais de 50 homens no salão, aí um levantou: você é igual o outro pastor que está aí? Falei: como assim, meu irmão? Eu estava pregando uma palavra boa, animado. Falou: porque tem tantos anos que o pastor está aqui, nunca me visitou, na frente de todos os outros, o pastor não estava presente para se defender, e eu jogado na fogueira. Aí eu falei: ô irmão, vamos deixar esse assunto. Aí ele insistiu, né? Quem levanta a bola é para bater, né? Aí eu falei: irmão, já que você está insistindo, eu quero te responder para você sair daqui sem dúvida nenhuma desse assunto. Onde que está na Bíblia escrito que pastor tem que visitar a ovelha? Me dá um versículo. Não, lá fala que o pastor cuidar das ovelhas, mas visitar. Porque o pastor chega no curral, arranca os carrapichos, dá água, dá a comida, ele volta para a casa dele. Aí ele vai lá visitar a ovelha para ver como é que ela está. Cuidar não é visitar, e visitar não é cuidar. Aonde está na Bíblia? Já que o senhor é presbiteriano, eu vou para a Constituição da Igreja Presbiteriana. Onde está na Constituição da Igreja que o pastor é obrigado a visitar a ovelha? Não tem.
tem um artigo lá dos princípios litúrgicos que fala que o pastor, se torna uma visita oficial para a igreja presbiteriana quando a ovelha que deseja receber a visita solicita na secretaria uma visita pastoral. Ali se torna oficial diante da igreja presbiteriana. Então, estou te respondendo na Bíblia e estou te respondendo na Constituição da nossa igreja. Gente, para que criar confusão? Existe um ditado, guarda isso no seu coração. Não tem na Bíblia não, tá? Mas é um ditado que a gente aprende muito. Repete comigo. Quem procura o que não perdeu, quando acha, não reconhece. Vamos repetir? Quem procura o que não perdeu, quando acha, não reconhece. Então, para de procurar um trem que você não perdeu. Não perdeu, vai caçar, vai cutucar. Nós precisamos plantar coisas boas para colher coisas boas, no nome de Jesus. Amém? Aparta do mal. Começa a praticar as coisas que é bom. E aqui ainda fala, procura a paz. Lá em Romanos 8, que também faz parte do culto racional do homem, fala assim, e o que depender de vós, tende paz com todos os homens. Aí ele me procurou, falei, mas eu não estou afim. Mas ele insistiu me procurando, mas eu continuo não estando afim. Você sabe quando a mulher fica brava, ela começa a falar com você, quem é casado aqui sabe o que eu estou falando, e fala, e cobra, e às vezes você está errado mesmo. Você errou, mas não tem o que fazer mais. Teve um desses dias na nossa casa, estava eu e Morgana, foi um negócio lá, aí ela ficou braba comigo, eu falei, Jesus me ajuda, tanta coisa para resolver, mais um problema. E ela foi falando, cobrando de mim, eu falei, vou esperar. E ela foi falando, falei assim, meu amor, quando você quer a atenção da mulher, você dá pausa. Que mulher é curiosa. Tu é mulher. Aí eu falei assim, meu amor, e parei. E ela, aí ela parou. O que foi? Aí é a hora de você falar, é na hora que ela perguntar. Se ela não perguntar, o que foi? Falei, eu não estou afim de entrar nessa briga, não. Você vai brigar sozinha hoje. Ela murchou, parou. Não, você está certo. Me perdoa. Eu falei, não, eu errei. Ué. Não foi você que errou. Mas eu não quero brigar. Eu reconheço, eu estou errado. Vamos consertar. Me ajuda. Pronto. O que depender de vós, irmãos, tende paz com todos os homens. Ô, pastor, mas você faz isso desde quando? Desde de pouco tempo. 28 anos de casado. Nós não brigamos muito, desnecessariamente. Mas quando a gente aprende a viver, você não, eu escolho ter paz. Você já viu uma tesoura de uma perna só cortar? Já viu? Furar, fura, mas cortar, não corta não. Então, aonde tem problema e briga, é porque teve as duas partes, ó. Aí o trem desandou. Mas se uma não quer cortar, não tem. Amém? Vamos preferir a paz, porque nós somos pessoas de paz. Foi Paulo que falou isso em Colossenses, no capítulo 2, a partir do versículo 6. Ele fala, ora, como recebesse a Cristo Jesus, assim andai nele. Nele radicados, edificados, confirmados na fé, tal como fossem chamados em Cristo para a paz. Deus nos chamou à reconciliação da paz. Está lá em Coríntios. Não para brigar, mas para reconciliar. Nós somos embaixadores de Cristo para um objetivo, para que haja reconciliação dos homens pecadores, inclusive, e Paulo fala, dos quais eu sou o principal, com Cristo. Esse é o nosso objetivo, que Deus nos salvou e nos colocou na terra, para que possa dizer para todo mundo, o reino de Deus é chegado no meio de vós. Como? Com homens de paz, com gente do amor, com gente que não compra briga, com gente que depende dele. Ele aparta do mal, ele refreia a língua, ele para de falar dolosamente das pessoas.
O que ele fala? Essa é a turma que teme a Deus, irmãos. Se você quer ser dos que temem a Deus e que as promessas de Deus cheguem na sua vida, é desse jeito aqui que nós temos que andar. Versículo 15 fala: os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu. Então, quem teme a Deus e tem essa conduta de paz, ele se torna também justo. A vida do justo anda, né, passa por aqui. Não é só, eu fui justificado pelo sangue de Cristo. Sim, se você tem essa aparência aqui, se você tem essa conduta aqui. Senão isso é fake news. Porque aonde o Espírito Santo de Deus projeta vida, ele projeta fruto do Espírito. A pessoa se torna cada dia mais mansa, cada dia mais domínio próprio, cada dia mais consciente que é pecadora, portanto, pede perdão. Porque ela teme ao Senhor e anda nos seus mandamentos. Amém? Versículo 17 fala: clamam os justos, o Senhor os escuta e os livra de todas as suas. E quem é o justo? O que teme. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas a livra. Versículo 22 fala: o Senhor resgata a alma, e dos que nele nenhum será, porque quem confia no Senhor teme ao Senhor. Quem teme ao Senhor anda nos seus mandamentos. O resumo de tudo que se tem ouvido: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Que Deus te abençoe e que você possa orar ao Senhor. Como que eu posso fazer para ter uma vida assim, pastor? Irmãos, não existe uma vida assim se não houver confissão dos seus pecados e converter dos seus maus caminhos. O que foi parado de falar na igreja durante muitos anos, nós estamos preocupados muito com estudos teológicos, de muita coisa, e nós estamos perdendo o principal. Quando o povo que já estudava as Escrituras, escriba, um monte de gente em Atos dos Apóstolos, ouviu o testemunho de Pedro e perguntou: e agora, o que nós temos que fazer? Ele não falou: passa para a teologia sistemática 1, teologia sistemática 2, depois você tem teologia bíblica, você vai estudar 9 anos. Não, ele fala assim: convertei-vos e arrependei dos seus maus caminhos. Arrependimento e mudança de direção. Isso é metanoia. Isso é conversão, mudança de direção e arrependimento do que fez no passado. Portanto, daqui para frente, vai preferir a morte do que cair de novo. Vai preferir a morte do que falar mal dos outros. Vai preferir a morte do que adulterar. Vai preferir a morte. Converteu, de fato, de verdade. Se você é daqueles que falam assim: não, mas lá em 1 João 2 fala: filhinhos, essas coisas vos escrevi para que não pequeis. Mas se contudo pecar, nós temos um advogado bom, e é Jesus. Oh, meu Deus, tem misericórdia, não entendeu nada da palavra. Porque aquele que é convertido em Cristo Jesus, o pecado passa a ser acidente na vida dele, não é o cotidiano, não é o natural, é um acidente. Acontece? Acontece. Acontece ou não, pastor? Mas não é todo dia não, irmão. Porque nós precisamos acordar sendo santo, porque o nosso Deus é santo. Porque é prova de que você está andando no temor do Senhor. Se você quer saber um pouquinho mais sobre isso, leia a segunda carta de Pedro, capítulo 3. Presta atenção nas palavras que estão falando lá, como que nós, servos de Deus, temos que proceder nos últimos dias, quando vai vir a destruição, agora não com água mais, mas com fogo. A segunda destruição da terra, a primeira foi com água, está tudo lá, nessa segunda carta de Pedro, no capítulo 3, é pequenininho.
Mas não é para você não dormir hoje, não. É para você ver lá as coisas, como é que você... Nossa, tá, eu vou andar do jeito que Deus falou aqui. Aí ele fala do momento desse que nós estamos passando agora, que vai ser igual os dias de Noé, que a turma não está nem aí, continua a vida tocando igual todo mundo, achando que nada vai acontecer, mas vai vir. Então você se prepara para esse dia. Aí Pedro fala lá, vida de santidade, de obediência à palavra. Acordado. Quem está acordado não cai nos buracos, não anda nas trevas, ele anda na luz. Que Deus te abençoe e gere temor verdadeiro, de conversão, de vida com Deus, temor de vida eterna, no nome de Jesus, porque esse é o resumo de toda a palavra de Deus. De tudo que você tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Eclesiastes 12, 13. Vamos orar? Vamos colocar de pé e vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor é aquele que desperta a tua igreja. O Senhor tem despertado a tua igreja para preparar as lâmpadas. E que o Senhor continue enchendo as nossas vasilhas do teu azeite. Pois o noivo só vai levar as virgens prudentes. E que nós possamos estar no meio delas para a glória do Senhor. Continue nos despertando. Continue, ó Pai, nos preparando. Coloca os nossos olhos na eternidade, não nesse mundo. Para que não venha ansiedade sobre o nosso coração, para que não venha desespero, como está vindo nessa geração que não teme ao Senhor. Que nós possamos andar com Deus, que excede a todo entendimento e guarda o nosso coração e a nossa mente, na paz que excede todo esse entendimento. Prepara-nos para Ti, Senhor, e aumenta a nossa fé. Que possamos andar nesse temor do Senhor, para a Tua glória. Queremos provar que o Senhor é bom. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Deus te abençoe. Vai na paz do Senhor.